E a gente segue falando de saúde e agora sobre impotência sexual. Dificuldade para ter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória que atinge aí aproximadamente 50% dos homens com mais de 40 anos em maior ou menor grau. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, um tema aí polêmico e a informação é a maior aliada. Comigo aqui no estúdio, o urologista Luiz Mauro Nascimento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Um assunto polêmico, um assunto melindroso, muita gente não gosta de tocar nesse assunto, mas é importante para esclarecer e resolver, não é, doutor Luiz? Sem dúvida. Esse assunto da disfunção erétil, que é o termo que a gente usa hoje, que o termo de impotência dá uma ideia de impotência para a vida, para as coisas, e não é bem assim. É apenas um problema de saúde que, obviamente, precisa ser abordado, Então, a disfunção erétil realmente atinge acima de 50 anos, provavelmente 50%, 60% das pessoas, em todo grau, desde aquela pessoa que não tenha ereção nenhuma, até aquela pessoa que tem dificuldades, ou para ter ou para manter ereção. Acredito que é um problema que deve ser visto de uma maneira mais abrangente, não só simplesmente o sujeito, se ele consegue ter um desempenho de ter uma, duas, três relações, mas sim na qualidade que ele tem essa atividade sexual. Com certeza, por isso nós estamos discutindo e falando sobre o tema. Nós fomos às ruas conversar com a população, nós temos algumas informações e perguntas, eu queria que o senhor acompanhasse com a gente, para a gente começar a responder o nosso telespectador, pode ser? Pode ser. Roda pra gente, Bruno. Quando se fala de impotência sexual, já vem aquele tabu. Comigo não. Bom, mas a situação é mais frequente do que se imagina e pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade. É claro que a medicina aponta que com pessoas mais velhas isso é mais frequente, pois o Manhã Total veio até as ruas de Uberlândia, aqui bem no centro da cidade, para saber o que a população tem de dúvidas sobre o assunto e o que os homens, principalmente, gostariam de saber. No meu caso, por exemplo, eu não tenho nada a reclamar. Graças a Deus, eu cuido da minha saúde, tenho todos os cuidados, faço os exames preventivos, então minha saúde é 100%. Estou com 75 anos, mas não tenho inveja de quem tem menos. Não tem nada para falar não, porque o meu tá beleza. O que o senhor gostaria de saber sobre impotência masculina? Apenas sou meio por fora dessa. Meio por fora. Você tem alguma coisa que o senhor gostaria de saber, conhecer sobre o assunto? Eu gostaria de saber, Por quê? Sobre a idade, até a potência atinge. É bem assim, doutor Luiz? Leva na brincadeira, leva na piada, mas comigo não, O meu tá tudo bem, O meu tá tudo certo, vai bem, muito obrigada. O vizinho que deve estar com problema. Agora, falando sério, o último senhor falou da idade, fez uma pergunta pra gente aqui. A idade influencia bastante na questão da impotência sexual? Então, a questão da idade é o seguinte, a partir de uma determinada idade, em torno de 50 anos mais ou menos, o hormônio masculino, a testosterona, começa a diminuir a produção dele mais ou menos 1% ao ano. Bem diferente da mulher, que na menopausa zera o hormônio, Então, com essa perda do hormônio, pode haver algum comprometimento da função sexual, da função erétil. Diminuir um pouco o libido, ter alguma dificuldade de ereção. Mas não é tão determinante. Olha, o sujeito com 60, 70 anos vai ter problema com a sua ereção. Depende muito da história de vida do indivíduo, como é que é a condição de saúde dele, outras doenças que ele pode estar tendo naquela época, por exemplo, pressão alta, diabetes, enfim. Todo o contexto que ele vive, uma série de fatores. Todo o contexto que ele vive tem que ser considerado. Como é que essa pessoa viveu a vida sexual dele até aí, se foi uma vida boa, se foi uma vida muito restritiva, enfim, todos esses fatores interferem na qualidade da atividade sexual que ele vai ter aos seus 60, 70 anos. E uma coisa que eu percebo que é bastante importante, as pessoas nessa faixa etária de 60, 70 anos, a primeira coisa que eles falam pra gente é assim, mas a minha ereção não é como era antes. E será que ele, como indivíduo, é como era antes? Jamais, Com certeza também não. Então, o corpo da gente envelhece. Envelhece e cada idade tem o seu medo e o seu prazer. Então, as pessoas deviam procurar entender que, às vezes, com 70 anos, você não vai ter o desempenho que você tinha com 30, mas talvez você vai ter uma qualidade de relacionamento com uma outra pessoa que é muito melhor do que você ter 3, 4 relações sexuais, como você tem quando você é mais jovem. Então, é uma questão de entender isso. Agora, como nós dissemos no início,
é mais frequente você achar dificuldade de ereção conforme a idade vai avançando. Mas principalmente em função de remédios que se usa, doenças, comorbidades que a pessoa tem também. Vamos falar então de remédios, né? Na tela pra gente, por gentileza, Bruno. O senhor conhece o assunto? O senhor já... Eu conheço que eu tô com esse problema. É mesmo? O problema é que eu fiz o exame de próstata esses dias. Inclusive eu estou tomando um remédio diário, né, permanente, até que eu viver 200 anos. E o remédio que eu tomei me zerou. Me zerou, que agora já estou tomando um outro remédio por cima daquele remédio para ver o que vai acontecer. Isso já faz quase um ano e parece que a minha está caindo que de não animar. Mas eu vou melhorar. Tem até que voltar no médico, depois já passei por 3 especialistas, eles falam sempre que esse é o problema que os homens, se não se cuidar antes, ele vai ter. No meu caso, já passei dos 44, estou complicado. Complicado a respeito de você estar com a mulher e falar que você não está. Mas aí explica, né? E resolve o problema. Qual a sua dúvida sobre esse assunto que o senhor gostaria de... É dos remédios, por exemplo. Quando o homem, no caso, opera de próstata, que dá aquele problema, que tem que usar aquela bolsa, isso aí já é uma coisa que eu tenho um parente lá na Bahia que ele, inclusive, foi embora, né? E foi o problema da próstata. E ele que chorava quando chegava e procurava o cabo, cadê? É ruim, não fica, o homem não fica bom. O homem que normal, ele não fica normal, ele fica com a cabeça meia fraca. É ruim mesmo. Cabeça meia fraca. A cabeça fica meia fraca. E aí, o uso de remédio pode causar a impotência sexual de alguns remédios, doutor Luiz? Pode. Assim, você tem alguns antipertensivos, principalmente os mais antigos, eles podem causar alguma dificuldade de ereção, alguns antidepressivos, né? Enfim, são medicações que realmente podem interferir, mas não é o que a gente vê mais, né? O que a gente vê mais é falta de informação, não ter um relacionamento adequado, né? Não ter uma vida saudável, exagero no álcool, exagero no fumo, né? Vida sedentária. Essas coisas todas é que vão contribuindo para que o indivíduo tenha mais dificuldade para ter ereção, né? Porque se a gente fosse imputar isso tudo somente à medicação, estava fácil da gente resolver, né? Estava muito mais tranquilo. E, na realidade não é todo um contexto em que, você vê, essa pessoa que está dizendo, o telespectador dizendo que, quer dizer, ele fez uma mistura entre medicações, que eu não sei qual que ele usa, com problema de próstata. Que realmente a cirurgia de próstata para o câncer de próstata pode levar a uma disfunção erétil grave, né? Mas a gente precisa ver que contexto que é, como é que essa pessoa viveu. Especialista, né? Nós temos uma próxima pergunta aqui, quero que o senhor responda pra gente. Bruno, na tela, por gentileza. Alguma coisa eu sei. Sobre impotência, né? Pois não é o meu caso. O senhor tem alguma dúvida sobre esse assunto que o senhor gostaria de saber? É assim, eu sobre impotência, para me falar com você, eu não sei o que é. Eu sei o que é, mas eu não sei o que é que faz a impotência do homem. Porque eu não sinto isso, sabe? O senhor gostaria de saber, por exemplo, o que causa a impotência? Justamente. Olha, eu não sei, mas agora vamos esclarecer, né? A dúvida dele é, o que é impotência sexual? A impotência sexual, né, como eu disse no início, a disfunção erétil é a dificuldade ou em você ter ereção e obter ereção, ou você manter ereção durante a atividade sexual. Essa seria a definição da disfunção erétil, em todas as relações que você for ter. Porque se você tem uma dificuldade eventual, isso, todo homem passa por isso e é natural que isso ocorra. Agora, depende muito do ambiente que você está, com quem que você está, né, que situação que você está vivendo. Agora, quando essa dificuldade ela é permanente, ou seja, todas as vezes que você vai ter uma atividade sexual, a dificuldade aparece, então você está tendo uma disfunção erétil. No contexto social, a preocupação é essa, né? Se eu tive uma vez ou se eu tenho sempre, o que fazer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas que passam por esse problema deveriam procurar um especialista, um urologista ou quem trabalha com sexualidade, porque tem muita coisa a ser feita e muita coisa a ser discutida dentro desse contexto da disfunção erétil, né? E hoje nós temos, além de psicoterapias, nós temos medicações fantásticas que ajudam muito mesmo as pessoas que estão passando por esse problema. Sobre esse assunto é a próxima pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Pra gente, Bruno. Eu não tenho muita curiosidade, eu só chamaria atenção, sabe, para o uso indevido do Viagra, que eles tomam demasiadamente, sem uma orientação médica, e de vez em quando a gente vê amigo da gente, né, até ir a óbito por falta de orientação, porque essas farmácias vendem abertamente. Então isso
sei lá, uma coisa que deveria ser olhada com mais cautela, porque onde vem prejudicar a saúde daquelas pessoas que são mal informadas, acham que aquilo é um sucesso e acaba sendo um terror, né? Elimina o caboclo. Elimina mesmo, né? Elimina. Ai, tá demais os termos hoje, viu? Elimina o caboclo. Mas é bem assim, ele tem razão, né? Tem histórias, isso é fato, né? Tem histórias. O sildenafil, né, que é a droga que ele está dizendo, é a primeira droga que surgiu para a disfunção erétil. É uma droga excelente, uma medicação fantástica, de atuação comprovada. Já tem mais de 7 milhões de pessoas no mundo que usaram o sildenafil. É uma medicação muito boa. Mas, como a gente sempre fala, né, uma medicação muito boa para quem precisa. Tá? Com a indicação médica, correta, né? Direitinho, uma medicação excelente. O que ele está dizendo aí que é quase que um dito popular, né? Que o Viagra, na hora do vamos ver, o cara pode ter um infarto, pode ter isso e aquilo. A coisa não funciona bem assim. Essas medicações, elas não podem ser usadas, não é tanto com o problema em si, com a pressão alta, com o problema de infarto, não é isso. O problema é você usar sildenafil com algumas medicações que tenham nitrato. Então tem que Se você com misturar essas duas drogas, realmente pode dar problema sério para o indivíduo. Não é tanto a atividade física do ato sexual em si. Uma relação sexual corresponde, em termos de energia, a você subir uma escada de uns 6, 7, 8 degraus. Olha né? só. Então não é um esforço tão grande assim. Tanto é que a maior parte dos cardíacos é permitido que ele tenha atividade sexual sem muito problema. O problema do sildenafil e das outras drogas é você misturar sildenafil com medicação que tenha nitrato. Fique então alerta, agora nós vamos ter a participação do Fernando Prado. O senhor tem alguma dúvida, senhor Prado? Não tenho nenhuma dúvida. O doutor Luiz Mauro, inclusive, é o meu médico. Está Quer eliminar o caboclo? Não tem nenhum problema. Mas, olha, eu não tenho, mas um amigo meu tem. E aqui no WhatsApp chegou realmente uma pergunta. O homem, ou o adolescente, ou jovem, ou adulto, que tem ejaculação precoce, isso, de alguma forma, pode ter algum problema ligado à disfunção erétil, mas quando ele ficar mais velho, posteriormente? Sim, a relação que existe, Fernando, é assim. O indivíduo começa com a ejaculação rápida ou precoce, né? E isso vai dando uma insatisfação, não só para ele, como para a parceira. Uma insatisfação muito mais para ele, de incapacidade, que ele não consegue fazer a outra pessoa ter prazer. Sim. Enfim, isso vai ficando uma situação crônica para ele de insatisfação, de frustração. Isso faz com que ele passe a evitar a atividade sexual. Então, no princípio, ele vai se distanciando da parceira e depois, se a parceira insistir, quase que de uma forma inconsciente, como se fosse uma proteção ao indivíduo, ele passa a ter disfunção erétil, de ponto de vista puramente psicológico, para que ele nem chegue lá, para não ter a frustração de ter a relação e aí ter uma ejaculação rápida. É uma evolução do problema da ejaculação. Você resolvendo os problemas da ejaculação, a ereção vem normalmente. Porque nesses casos as pessoas não têm problema de ereção. É uma consequência de uma relação mal trabalhada. Agora, doutor, eu tenho aqui na tela, pedi para o Bruno colocar para a gente, muitas pessoas acabam recorrendo a algumas coisas, né? Na hora de resolver essa disfunção. A culinária. Existe uma culinária para impotência? Eu fui atrás de informações, achei que o alho, orégano, pimenta, gengibre auxiliam de alguma forma. Isso é mito, doutor? Isso é um mito. A gente não tem nada a ver, não. Não tem nada. Não ajuda, não ajuda. As garrafadas por aí não ajudam, não. Caracu com casca de ouro. Nada disso. Nada de catuaba, né? Infelizmente, nada disso. Óleo guaraná. As medicações que ajudam mesmo são essas que a gente falou, é o sildenafil e etc. São as drogas. Agora, do ponto de vista assim, de hábitos, olha, o que ajuda muito é exercício físico aeróbico, manter a atividade física aeróbica, cuidado com o álcool, porque ele, ao longo do tempo, em abuso, esse vai te dar problema mesmo. Cuidado com o diabético também, ao final cronicamente, ele pode levar a disfunção erétil grave, grave mesmo, mas esse é o diabético crônico, que está há muitos anos de descontrole, né? Então, eu acredito assim, é muito mais uma vida saudável, que é uma vida emocionalmente boa, uma alimentação legal e fazer exercício físico. Eu acho que isso é que vai te manter uma vida sexual mais saudável. Certo. E principalmente, tentar deixar um pouco os preconceitos, as ideias erradas, né? O meu amigo fez, a minha amiga falou.
isso não leva a nada. E muito cuidado com a internet. Internet, o que tem de bobagem na internet é brincadeira. Fato. Tá certo. Obrigado. Então. Muito cuidado. Muito obrigada pela presença. Obrigado Tive você. o prazer de conversar com o urologista Torlis Nascimento aqui no Manhã Total. Informações importantíssimas e pauta sempre bem-vinda aqui no Manhã Total, porque dúvida não falta, Não viu? falta. Muito obrigado. Viu? Um ótimo dia para o senhor. Para vocês também. Muito Obrigado. obrigada, viu?